Vamos lá, gente. Hoje, como conteúdo preparado, nós temos aí o trabalho, né? Vamos trabalhar aí com a função C, tá? Que é a função relacionada ao teste lógico, né? Trabalhar com testes lógicos dentro da planilha. Então, vamos lá. Então, função C, tá? Ela é a função de teste lógico. Opa, teste lógico, certo? Para a gente poder trabalhar com a função C, a gente precisa entender que ela vai fazer um comparativo entre situações, tá? Então, por exemplo, vou usar um exemplo clichê aí, tá? Um boletim de notas. Então nós temos lá o Ricardo, aonde a média do Ricardo foi 6,5, tá? Nós sabemos que a média, né? Vamos pegar a média de vocês, né, em relação às matérias que vocês fazem. A gente precisa ter uma média maior ou igual a 7 para poder passar de módulo, tá? E aí, consecutivamente, poder retirar o diploma. Então, a minha média tem que ser maior ou igual a 7, certo? A média do Ricardo aqui é 6,5. Então, se eu bater média aprovação aqui, vamos colocar aqui, ficar mais legal de ver. Então, a média para aprovação é 7, a média de corte. Então, se eu bater o olho aqui no Ricardo, eu já logo vou ver que o Ricardo ele tá reprovado. Não é isso, gente? Deixa eu dar um print na tela aí para vocês, ó. Quem tá ruim a conexão. Vamos lá então, só para vocês enxergarem. A média de aprovação é 7. Se o Ricardo ele tem nota, né, 6,5, automaticamente o Ricardo não está aprovado, ele está reprovado. Só que a gente vai fazer isso, essa análise, né, essa visualização, pela função. Tá? Então a função C ela vai fazer essa analogia para a gente, ela que vai analisar as condições. Aí que entra a questão do valor verdadeiro e do valor falso da função. Então, primeiramente, eu tenho que colocar o igual, C, abro parênteses. E ficar atento aqui na sintaxe, tá? Na sintaxe do teste. Então, eu tenho aqui, ó, teste lógico, ponto e vírgula. Valor C verdadeiro, ponto e vírgula. Valor C falso. Então, o que é o teste lógico? O teste lógico ele é uma pergunta. É uma condição que eu vou fazer para a função. Então, qual que é a condição? A condição é a média se ela é maior ou igual a 7, tá? Por que igual? Porque se você tirar 7 na matéria, você está aprovado. Se você tirar 7,1, 7,2, tirar 8, 9, 10, você está aprovado. Então, quando a gente cria o argumento, a gente precisa pensar nessas situações. Tá? Então, nesse primeiro exemplo da função C, que é um exemplo, vamos colocar assim, simples, eu vou utilizar um argumento, tá? E vou utilizar duas perguntas, uma verdadeira e uma falsa, tá? Então vamos lá. Se a média for maior ou igual a 7, tá? Ponto e vírgula. Eu terminei de criar aqui
Tá? Terminei de criar aqui o meu primeiro argumento, o meu primeiro teste lógico, tá? Agora eu vou escrever as condições, a condição verdadeira e a condição falsa. Como eu vou trabalhar com palavras, eu tenho que colocar aspas, tá? Aspas duplas. Então eu vou colocar aqui aprovado. Ponto e vírgula. Coloquei a primeira condição. Coloquei o ponto e vírgula, né, que seria o intervalo dessa condição. Vou abrir aspas novamente. Vou escrever reprovado. E vou fechar o parênteses. Tá? Então, a pergunta é se a média, a B5 é minha média, se a B5 ela é maior ou igual a 7. Se ela estiver nessa condição, vai me aparecer a resposta aprovada. Caso ela esteja em uma condição totalmente diferente, vai me aparecer reprovado. Tá bom? Vamos ver no que vai dar? Deu reprovado. Tá? Então vou dar um print na tela e vou mandar para vocês aí. Ó, o print dessa condição aí, tá bom? E se eu mudar aqui, por exemplo, para 7, ele vai dar aprovado, tá vendo? Eu mudei para 7, automaticamente ele muda para aprovado. Certo? Então a média para aprovação ela é 7. Tudo bem? Só que aí, o que acontece, gente, se porventura você tira no colégio, você fica abaixo da média? Muitas das vezes, a escola tem aquele projeto de recuperação, né? Para você tentar recuperar a sua média. Então vamos pegar um outro exemplo aqui. Tá? Aqui nesse primeiro exemplo, ele está totalmente reprovado. Tá bom? Aqui ele vai dar totalmente reprovado. Nessa situação que eu criei aqui, ó. Tá bom? Nessa situação ele vai dar totalmente reprovado. Agora o que a gente vai fazer aqui? Né? Deixa eu dar uma... o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar uma outra condição. Tá? Aqui nessa primeira condição eu criei ele totalmente aprovado ou reprovado. Não tem meio termo. Se ele tirar nota igual ou maior a 7, ele passou. Tá? Mas e se ele tiver uma nota intermediária, né? Uma nota intermediária, uma nota que ele possa fazer uma recuperação, por exemplo. Então vamos aqui, ó. Reinaldo. O Reinaldo, ele tirou, vamos colocar 6,5. Tá? Então aqui eu vou criar um outro tipo de argumento. Eu vou criar duas, né? Vou criar duas condições, né? A gente vai criar duas funções C aqui. Tá? Então a gente tem aqui, eu vou montar o primeiro teste lógico, que vai ser igual ao outro. Se a nota dele for, né, maior ou igual a 7, tá bom? Ponto e vírgula, ele vai estar aprovado. Até aqui está igual a outra, né? Está igual a outra. Só que aqui agora eu vou abrir uma outra função C. Tá? Eu vou abrir uma outra função C. Então, se a nota dele for maior ou igual a 7, ele vai estar aprovado logo de cara. Agora, se a nota dele não for, né? Se a nota dele, a média dele for, né? For menor ou igual
vou jogar aqui, vou jogar 6, vai. Se a nota dele for menor ou igual a 6, ponto e vírgula, reprovado. Aí não tem o que fazer mesmo. O cara, né, reprovou porque tirou nota menor ou igual a 6. Só que, aonde que está esse intervalo de 6.1 até 6.9? É esse intervalo aqui, ó, recuperação. Tá? Então, eu fiz a primeira pergunta. Se a nota dele for maior ou igual a 7, ele vai estar aprovado. Agora, vou criar uma outra condição. Agora, se a nota dele, a média dele, for menor ou igual a 7, se a nota dele for menor ou igual a 6, desculpa, menor ou igual a 6, ele vai estar reprovado. Aí não tem conversa, ele vai fazer a matéria de novo. Agora, se ele tiver lá com a nota entre 6.1, né, e 6.9, ele vai estar de recuperação, tá? Então, vamos ver o que ele vai dar aqui. Opa, eu esqueci de abrir aspas aqui, tá, gente? Tá, palavras, os comparativos aqui, né, os valores, se for trabalhar com texto, sempre aspas. Deu recuperação. Então, se eu colocar aqui 6.1, vai dar recuperação. Se eu colocar 6, opa, já deu reprovado. Se eu colocar 7, ele deu aprovado. 6.9 vai dar recuperação, tá? Então, aqui eu tenho um outro tipo de sintaxe, tá? Que é a função C. Opa. Eu trabalhar com a função C, conhecido como aninhamento de função. Vou dar o print aí para vocês, ó. Que é você trabalhar com C dentro de C, tá? Você trabalhar com duas funções C dentro de C, tá? Então, o trabalhar com boletim de notas é um exemplo bacana de se trabalhar porque a gente pode criar situações. Então, eu tenho aqui um alinhamento de função. Eu tenho um C dentro de C para poder criar mais de um argumento. Então, aqui eu criei 3 argumentos: aprovado, reprovado e recuperação. Tá? E posso trabalhar do modo simples, né? Sem meio termo. Aprovado ou reprovado. Tá? Então, a função C, ela tem uma utilização muito grande, ela é muito utilizada. Aqui eu estou utilizando aprovado e reprovado, mas eu poderia criar uma função C para uma tabela de vendas, né? Então, imagine você trabalhar numa empresa que é um comércio, trabalha com vendas, e você ter uma tabela de premiação, por exemplo. Se você atingir o valor A, você vai ter tantos por cento a mais de acréscimo no seu salário. Se você atingir o valor B, você vai ter um outro valor de aumento. Se você atingir o valor C, um outro valor. Valor D, um outro valor, tá? E aí trabalha com a porcentagem, por exemplo, ou um acréscimo real em dinheiro. Então a função C ela é uma função bem bacana aí. E a gente vai ver nas próximas aulas, assim que todo mundo entender legal a função C, trabalhar a função C com outras funções. Então aqui eu usei o alinhamento de função C com C. Mas eu posso usar a função C com a função soma, função C com função máximo, tá? E assim por diante, tá, gente? Então, a função C é eu gosto de brincar bastante com a função C porque tem muita coisa para se criar com ela, tá bom?